Então, cara, começando pelo Lenin. Vladimir Lenin. Então, cara, o que o Lenin faz, né? Pra quem não sabe, ele é a pessoa que dá a Revolução de 1917, só que ele também era um teórico, então ele faz uma inovação no comunismo, no marxismo, sabe? Porque antes do Marx, eles acreditavam que a Revolução ela tinha que ser feita liderado pela classe popular propriamente dita, pelos trabalhadores, sabe? E, enfim, tinha margem para discussão, tinha todas essas coisas, só que o Lenin, ele já é um teórico um pouco posterior. Então, ele já estava numa fase do marxismo que era, os caras não tinham certeza, estavam tipo, mano, até agora ainda não teve a revolução, tem alguma coisa errada, sabe? Na verdade, estava num período de crise, né? Porque na Primeira Guerra Mundial, os partidos socialistas, eles não tinham conseguido se posicionar de forma coerente, né, durante a Primeira Guerra Mundial. Tinha rolado uma decisão de que nenhum deles ia apoiar a sua nação, mas na prática acabou que aconteceu. Exato, entendeu? e pro marxismo isso era uma contradição imensa, porque o nacionalismo era só uma mentira burguesa, né? Exato. Que é um termo que você vê a galera de esquerda usando até hoje. Exato. Então, pô, óbvio que os partidos socialistas deveriam ignorar a nação deles e lutar pelos trabalhadores. Que ia ser porque eles estavam esperando esse momento que ia ser o estopim para finalmente, e também na crença marxista da época, ia ser uma revolução global, né? Exato. Ia ser uma coisa que ia varrer assim, um efeito cadeia à humanidade e Deus me livre, a humanidade ia entrar numa nova era, assim, de uma vez só, entendeu? Exato. E o Marx deixou muita coisa em aberto, né? Então, tipo, as massas iam fazer isso, mas Sim. como, quem, né? Exato. E também teve um cara chamado Eduard Bernstein que já estava tentando reformar o marxismo que acabou transformando na social-democracia. Para quem não segue, o João Hagen fez um post sobre isso no Instagram recentemente, muito bom. E, enfim, essa crise no socialismo, né? Porque é aquilo, o Marx tinha teorizado uma coisa e não estava acontecendo, né? Tem várias decorrências. Uma delas, inclusive, é a criação do fascismo pelo Mussolini. Só que o Lenin, ele também inova, sabe? E a inovação principal dele, que é o que define o marxismo-leninismo como uma teoria, que ela é diferente do marxismo puro, é que ele acredita que a revolução ela tem que ser liderada por uma elite intelectual, que é o que a gente fala no vídeo. Então não é diretamente pelos trabalhadores, é por uma... Tem uma classe assim, Tem uma classe de pessoas que não necessariamente são oriundas de pessoas que trabalham na fábrica e tal, eles podem ter uma origem de elite, que é o caso do Lenin. O Lenin, ele fazia parte de uma baixa nobreza da Rússia, e que eles são intelectuais, então eles vão entender o pensamento do Marx e vão guiar as massas trabalhadoras para conseguir efetivamente executar a revolução. Então essa é uma das inovações do Lenin, e a outra inovação das principais é que isso seria feito num partido centralizado e sem dissidência também. Exato. Cara, e é interessante porque uma outra coisa que o Marx não estava acertando é que o Marx apostou que a revolução ia acontecer nos lugares mais modernos do mundo. Era uma etapa de progresso, né? Então, onde a economia estava mais desenvolvida é onde naturalmente iria surgir o comunismo. Ou seja, seria a Alemanha, a França, a Inglaterra ou os Estados Unidos na época. Tinha que ser Renânia ou Inglaterra, tá ligado? Basicamente. E, cara, o Lenin tá lá na Rússia, num país que estava num processo de modernização muito rápido, né? Aquelas contradições né? Mas de início de industrialização, né? Então as jornadas estão muito desajustadas, êxodo rural e tal, muita degradação social, as fábricas formam, né? Tipo, burburinhos, radicalismo, etc., greve, instabilidade. E o Lenin está no meio desse país, né? Que está na modernização rápida, mas é um país essencialmente rural, né? A Rússia que tinha um instituto de servidão recém-abolido, né? E que tinha as massas ainda estavam no campo. Você tinha alguns polos de industrialização, mas, porra, a Rússia não era a 10ª na lista para fazer a revolução marxista, entendeu? Exato. Tanto que os socialistas alemães do partido que o Marx fazia parte, eles ficavam falando pro Lenin, tipo, pô, Lenin, você tá viajando, cara, o que você tá falando tá tudo errado. Obviamente não vai ser na Rússia, vai ser aqui na Alemanha, entendeu? Exato. E, bom, o Lenin teve que fazer as devidas adaptações. O que acontece é que acontece a Primeira Guerra Mundial. Quando ela acontece, o Lenin tá ali entre a Alemanha ele e tá a Finlândia, Suíça. na real. Porque ele vai pra Finlândia e tal, Não, mas antes disso ele precisa atravessar a Alemanha. Sim. E a Primeira Guerra Mundial já está ocorrendo, ou seja, o governo alemão colabora com Lenin, porque imagina que ele vai ser um elemento, né? Na Rússia ele já era uma autoridade, uma sumidade assim bizarra, que ele vai poder ajudar a estabilizar o regime do Tsar, entendeu? Que é o que efetivamente acontece. Exato. E na verdade a Rússia passa, né, pela primeira revolução, se torna lá, o parlamento assume a... Só para dar um pouco mais de detalhe, em 1917 tem 2 revoluções que acontecem na Rússia. A primeira delas é só os elementos mais liberais e socialistas mais moderados dão um golpe no czar que obrigam ele a implementar um sistema mais democrático, entendeu? Sim. Então depõem o czar porque o czar
estava liderando as tropas na Primeira Guerra Mundial e a liderança dele estava sendo muito pouco efetiva, porque o czar não era um guerreiro igual no passado já tinha sido, né? Exato. Então ele sofre esse golpe em fevereiro, começa basicamente uma tentativa de democracia, né? Não vou falar que é democrático. Parlamentarismo, né? Que o nome do órgão que assume é a Duma, né? Que era, enfim, uma coisa que o próprio Nicolau tinha reintroduzido no sistema político russo, numa tentativa de modernizar a Rússia, como eu falei, está modernizando econômica e politicamente muito rápido, mas estava muito atrasada ainda. Então, na Primeira Guerra Mundial, ela estava enfrentando frontalmente a Alemanha num campo de batalha que não era adequado para, por exemplo, entrincheiramento. Então as coisas eram muito móveis, era muita chacina, e a Rússia realmente não estava preparada, então faltava armamento. Sempre aquele drama de invadir o leste europeu, né? Aquela neve com lama, que o nego voltou a falar agora na Ucrânia, então. E, enfim, a Rússia desmoralizada, tinha perdido a guerra para o Japão. Quando o Lenin chega, a Rússia já está nesse processo. O czar já não é mais uma sumidade, não é mais a autoridade central. E aí o Lenin, cara, só que a situação não melhora também, porque a Duma não tira a Rússia da guerra. Não dá tempo. E aí o Lenin aproveita, cara, que o pessoal, enfim, já estava... É aquele negócio, né? Todo processo revolucionário é um gênio que sai da lâmpada. Exato. Quando você faz a primeira revolução, dado que o governo novo não tem nenhuma legitimidade, é muito fácil você fazer outro golpe. Sabe? E outro golpe, outro golpe. Exato. E aquele negócio, quanto mais muda, mais tende a mudar, né? Então, se acabar de mudar, depois de, sei lá, 400 anos sem mudar, então o pessoal tava... Como a situação não melhorou com a Duma, o Lenin aproveitou, né? Como os alemães tinham previsto, aproveitou toda a instabilidade social para levar os bolcheviques ao poder. Exato. Então ele dá um golpe... Ele tenta fazer uma eleição, só que aí o partido dele perde e ele fala, tipo, não, esquece esse negócio de eleição aí. E aí ele assume o poder pro partido dele. Uma das primeiras coisas que ele faz é assinar um tratado de paz com a Alemanha, que é um tratado de paz extremamente punitivo pra Rússia. Exato. Que inclusive, eu fiquei pensando, tipo, isso é a teoria da conspiração, mas o Lenin, por generosidade dos alemães, conseguiu voltar pra pátria dele e dar o golpe e se tornar uma pessoa mais poderosa. Será que ele não foi excessivamente bondoso e tal? Não sei. Então, nas condições ali, né? A ideia, a historiografia ortodoxa acredita que como o Lenin achava que a revolução comunista ia ser global, ele ficava tipo, mano, não faz nenhuma diferença essa terra ficar comigo ou ficar contigo. Daqui a pouco vai ser tudo comunismo de qualquer maneira. Interessante. O Lenin, ele era um grande entusiasta da paz, né? Tem aquele lema lá do paz e pão, né, etc. Pelo menos da boca pra fora. Exato. Mas tinha uma ala dos comunistas que não queria acabar com os esforços de guerra, que eram... O Lenin depois ia batizar esses caras de comunistas de esquerda. Pois dá pra ficar mais à esquerda que o comunismo. Eles só queriam manter esse frenesi da guerra pro fervor revolucionário russo passar para a Alemanha e da Alemanha ele passar para os outros países, etc. E para o mundo inteiro. Exato. E o Lenin, ele já assinalava que, não, primeiro a gente vai se estabelecer na Rússia e a gente vai amenizar a situação do povo, até porque ele precisava se manter no poder, né? Então, sim. O Lenin sempre foi um cara muito pragmático, né? Depois do próximo cara, a gente vai falar que tinha uma disputa basicamente entre uma versão mais maquiavélica, mais pragmática e uma versão mais idealista, mais casa do cacete e tal. O Lenin já era um cara pragmático, entendeu? Então, o tratado de paz entre a Alemanha e a Rússia é um exemplo, tipo, óbvio disso. Sabe? Exato. E aí, enfim, ele toma o poder e assina a paz com a Alemanha, e imediatamente começa a Guerra Civil Russa, que é o seguinte, todas as outras forças ficaram boladas que eles perderam o poder. Tipo, eles estavam combinando tentar fazer uma instituição de governo participativa, só que o Lenin falou, não, dá tudo pra mim. E os caras, tanto pessoas um pouco mais liberais, os caras que eram socialistas, mas não gostavam das ideias do Lenin, e os caras que eram efetivamente nobres, do campo, etc., começam uma guerra civil e, enfim, demora alguns anos, mas eventualmente o Lenin ganha. O principal motivo que os russos brancos, né, perdem a guerra civil é que eles eram muito desorganizados, eles eram descentralizados. Estavam esparsos e o Ocidente não levou a sério a ameaça do Lenin, né? Exato. Tipo, não rolou um rompimento radical, inclusive o Nicolau II era primo, né, do rei inglês na época. Isso é uma coisa que parece que marcou muito, se eu não me engano, é o Jorge V, que é o rei inglês, não sei. Mas eles eram próximos e tal, primos, e tinham a mesma barba, etc. E aí a Inglaterra, que era a principal candidata para fortalecer, né, de volta à monarquia na Rússia, não fez. Parece que foram 15 mil tropas enviadas para ajudar os russos brancos e foi por um período curtíssimo de tempo. Eles logo se arrependeram, os gastos, enfim, na Primeira Guerra Mundial, o desgaste político tinha sido muito grande, e aí aconteceu o pior, né, com a família real.